Bom dia a todos, todas e todes. Esse é o curso de formação extensionista na 4ª edição. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar, da primeira unidade, que é a política de extensão, conceitos, princípios, diretrizes. Então, é a nossa primeira aula, Eu e a professora Leila Moraes estaremos com vocês durante esse primeiro tópico, tratando de todos os aspectos da política de extensão. Bom, então, como objetivo nessa primeira unidade, nós temos conhecer os conceitos fundamentais da extensão universitária, conhecer os princípios orientadores, as diretrizes que regem a prática das instituições de ensino superior. Nós vamos aprender também princípios éticos que devem reger a extensão universitária, promovendo práticas extensionistas que realmente respeitem os direitos humanos, Então, novamente, que vamos aprender, um pouquinho da história dos conceitos fundamentais da extensão no Brasil, vamos falar um pouco da integração do ensino, pesquisa e extensão como um aspecto indissociável da extensão, e também vou deixar para vocês uma dica aqui, uma tarefa, que aí no Moodle vocês terão que fazer a leitura desses slides, se aprofundando do material de apoio, e no final ainda vocês vão ter um quiz interativo. Pessoal, vocês já se pararam para perguntar como é que começou a extensão universitária no Brasil? Bom, a primeira universidade no país surgiu no Rio de Janeiro. E os primeiros cursos, do Brasil eram a medicina, o direito e também, as atividades de engenharia, os cursos de engenharia, melhor dizendo. E vocês já pararam para pensar que quando a universidade começou no Brasil, em 1920, a gente não falava muito em extensão, mas já no começo da extensão, já existiam práticas extensionistas? É verdade, pessoal. Então, você sabia que foi pela extensão universitária que os benefícios dessa atmosfera universitária começaram a chegar às pessoas que não se encontravam diretamente associadas à vida da universidade? Pois é. Então, a extensão é mais antiga do que você pensa que é. Então, pessoal, quero deixar aqui para vocês uma informação muito importante, Que apesar da extensão universitária, ser um princípio, quase que informal, diríamos, no início do ensino superior no Brasil, esse movimento sempre acreditou que as atividades, de extensão universitária, elas elevariam o nível da universidade de um modo mais eficaz, elas trariam muitos benefícios à população. E aí é que entra o Getúlio Vargas, gente. Vocês já ouviram falar? O Getúlio Vargas, gente, sancionou o decreto número 19.851 em abril de 1931, que estabelecia esse estatuto das universidades brasileiras. E qual que era a finalidade, pessoal? Era a união desses estudantes e assim definir melhor essas áreas de extensão. Então, veja como Getúlio Vargas foi importante e você vai encontrar isso com aprofundamento lá nos slides. E qual que é o objetivo, então, da extensão, pessoal? A partir desse histórico, que eu gostaria que vocês aprendessem nessa aula, Que a extensão universitária, ela começou a ser percebida a partir do seu real valor, ou seja, a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E qual que era o objetivo? O fortalecimento da sociedade, A redefinição das práticas de ensino e pesquisa. Então, a extensão, como vocês podem perceber, ela articula esse verdadeiro processo, de universidade tal qual nós conhecemos hoje. E a extensão universitária, ela também surge por meio, é uma resposta aos meios sociais, aos movimentos sociais que buscavam também esse conhecimento produzido no âmbito da universidade. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a extensão universitária ela vai além dessa compreensão tradicional que nós temos, dessa disseminação de conhecimentos, por cursos, conferências, seminários, ou pelos projetos que nós fazemos dentro da extensão universitária, os programas, projetos e cursos, ou prestação de serviços, A extensão universitária, ela pode ser considerada, uma via de ascensão do próprio conhecimento. Ela articula os próprios saberes sistematizados, dentro da universidade. E ela busca a participação efetiva da comunidade. Como você já sabe, a UEMS tem vários programas, O UEMS Acolhe, o UEMS da Comunidade. Alguns de vocês já participaram, se não participaram, vão participar. Mas o importante é que a extensão
ela traga resultado da universidade para a realidade social. Bom, então, eu gostaria de dizer para vocês ainda que a extensão universitária, ela está no preceito constitucional, ela é um princípio, né, para o ensino, a pesquisa e a extensão, ou melhor, né, ela articula esses 3 princípios constitucionais. Está lá na nossa Constituição, né, que todas essas instâncias devem reconhecer, né, o processo extensionista, apontar investimentos públicos para essa execução. É por isso que a UEMS promove tantas atividades e ela quer você nesses programas, nesses projetos e nesses cursos de extensão. E ainda gostaria de dizer para vocês hoje que a extensão universitária denota uma postura de universidade, de uma sociedade em que se insere, né? E ela precisa, de todo modo, ser indissociável como ensino e pesquisa e extensão, e promover também, ou garantir, né, de certo modo, os valores democráticos da equidade, do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humanas, ética, econômica, cultural e social. Bom, professora, se a extensão é tão importante assim, né? E se ela é um princípio que deve estar associado ao ensino e à pesquisa, quais são as diretrizes, né, para essas ações da extensão universitária? O primeiro princípio é a interação dialógica. O segundo, a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade. Terceiro, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que eu diria que é o principal. Depois, o impacto na sua formação, que é estudante da UEMS. E depois, impacto na transformação social. Pegaram? Então, vamos lá pensar cada uma dessas diretrizes. Então, na diretriz interação dialógica, o que é orientado, né? O desenvolvimento das relações entre a universidade e os setores sociais, que deve ser marcado pelo diálogo, pela troca de saberes, sempre superando o discurso da hegemonia acadêmica, né? Aquele lugar da universidade como detentora do saber, né? Esse lugar da universidade passa a ser substituído pela ideia de aliança entre todos os movimentos sociais, ou seja, ninguém sabe mais que ninguém, né? Então, nessa diretriz, o objetivo pressupõe uma ação de mão dupla entre a universidade e a sociedade, e da sociedade para a universidade. Gostou? Veja que legal. A segunda diretriz, que fala sobre interdisciplinaridade e interprofissionalidade, são 2 palavrões, né? Mas não é isso não, gente. A gente está falando da articulação entre as disciplinas, nós estamos falando, né, da articulação do que se ensina na universidade e fora dela. E o objetivo maior dessa segunda diretriz é buscar superar, né, essa dicotomia entre a visão holística destinada a aprender a complexidade da sociedade e também a necessidade de se fazer um recorte dessa complexidade para melhor atendê-la. Ou seja, né, se você, por exemplo, na extensão, trabalha com um tema, vamos pensar aqui com um exemplo, né? A doença de Alzheimer e suas implicações na visão artística. E a partir, né, desse tema, você resolve trabalhar com uma peça teatral, né, editada por um diretor de teatro, interpretada por alunos da medicina, de artes, pode utilizar os alunos da pedagogia, de qualquer outra área, você está praticando a interdisciplinaridade. E você também está promovendo esse princípio que é a interprofissionalidade também. Então, veja, não é tão complexo. Chame seus colegas, pense em propor, né, a atividade de extensão articulada segundo essa diretriz. Bom, pessoal, uma outra diretriz importante, né, que já foi citada, vou retomar, é a indissociabilidade de ensino e pesquisa e extensão. Vocês se lembram que eu falei que talvez esse seja o mais importante? Sim, e ele é. Justamente porque reafirma as ações de extensão que têm mais efetividade. Ele reafirma que as ações de extensão têm mais efetividade quando são vinculados ao processo de formação do estudante. Ou seja, não existe um aspecto constitucional, um princípio constitucional dentro da universidade que seja mais importante que o outro. Todos eles precisam estar articulados. Então, com relação à extensão e ensino, essa diretriz da indissociabilidade
coloca para todos vocês estudantes, né, que vocês precisam ser protagonistas da sua própria formação. É isso mesmo, pessoal. Bom, ainda, na quarta diretriz, eu gostaria de lembrar do impacto na formação do estudante, né? Essa diretriz, que está lá na Política Nacional da Extensão, ela enfatiza a importância das ações de extensão fazerem parte do currículo dos estudantes. Afinal, todo mundo vai se formar, todo mundo vai trabalhar na sociedade, para a sociedade. Então, nesse ponto, né, essa articulação precisa se iniciar na graduação, já com a flexibilização curricular e a integralização dos créditos que vocês têm ao longo do curso. E no final, pessoal, eu gostaria de trazer uma diretriz muito relevante para a extensão, para a formação de vocês como extensionistas, que é o impacto e a transformação social. Ou melhor, né? O impacto na transformação social, que tem que reafirmar que a extensão universitária é um mecanismo de inter-relação da universidade com os outros, né, setores da universidade. E ainda, acho que é importante dizer, né, que essas ações extensionistas, elas têm que ter algumas características importantes. Primeiro, né, tem que privilegiar as questões sobre as quais quer atuar, sem desconsideração da diversidade da realidade social. Nas próximas aulas, a gente vai falar um pouco de diversidade, vai falar um pouco de inclusão. Depois, para transformar essa realidade, há que se levar em consideração a abrangência da forma de ação, um conjunto de ações que possa ser suficiente para oferecer contribuições relevantes para a transformação da área, setor ou comunidade às quais a extensão incide. E no final, né, como uma das características principais dos projetos, programas, propostas que vocês vão submeter, é importante, né, a efetividade na solução de problemas, né? Todo bom curso, programa, projeto de extensão precisa começar a partir de um problema, uma questão norteadora, uma inquietação que você tem. Você já parou para pensar que você pode ser um bom extensionista? E no final, pessoal, eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, uma mensagem de otimismo, né? Depois de ter conversado tudo isso, vocês vão aprofundar essas leituras nos slides que vão ficar disponíveis no Moodle. Eu quero dizer que a extensão é uma grande oportunidade para você. Você já ouviu falar em curricularização da extensão? Já ouviu falar o tanto que a nossa universidade tem investido em programas, projetos, para que você contribua na transformação social? Então, pessoal, isso tudo, né, tá lá no Plano Nacional de Educação, né, que todas as instituições do ensino superior necessitam garantir no mínimo 10% dos créditos do curso. Então, não é porque a gente quer, é também porque é uma necessidade, né? Está na legislação. Então, essa chamada curricularização da extensão, ela vai abrir um espaço não somente para a prática da sociabilidade entre o ensino, a pesquisa e extensão, mas é um novo olhar sobre a própria atividade de extensão e vai abrir caminhos para que a formação, a sua formação e o papel da universidade sejam reconfigurados na sociedade atual. Então, um abraço para todos vocês, aproveitem a leitura e vem com a gente ser um extensionista aqui com a DEX, com a DECUR.